Vivemos um tempo difícil, mas a tempestade vai passar. Na igreja, em primeiro lugar, porque ela é a igreja de Cristo. A gente vê que há muitos católicos desanimados, leigos, e padres nem se fala, mas é melhor confiar no Senhor, depositar confiança em Cristo e não desistir de estar na barca de Jesus. Ele é o comandante, é o dono da igreja. Ele colocou, certamente, administradores para cuidar deste seu patrimônio divino. E se alguém dentro da igreja não lhe é fiel, como Judas não foi, ele mesmo cuida da sua igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela mesma nos ensinou, por séculos e séculos, de que é a Igreja de Cristo, embora durante todo este tempo, pessoas ou organizações, instituições, seitas secretas trabalharam por detrás dos bastidores para denegrir a imagem da igreja, para destruí-la, e não conseguiu. Manchou, em algumas ocasiões, o nome da igreja, mas a igreja em si permanece perfeita, imaculada, naqueles que ensinam a verdade, que são devotos de Nossa Senhora, que levam a sério as coisas do céu. Claro que quem quer manchar o nome da igreja não consegue, acaba manchando a si próprio e perdendo, obviamente, a sua alma. Porque o justo juiz, disse Nossa Senhora em Anguera, que dará a cada um conforme o seu proceder nessa vida. Então, diante de todas essas mazelas que acontecem, nós devemos lembrar que Cristo está caminhando, né, por meio da sua igreja ao Calvário novamente. Mas a gente sabe o que vem depois do Calvário. Há mais de 2000 anos, prenderam, torturaram, mataram Cristo e a resposta do céu foi a ressurreição. Assim acontecerá com a sua igreja. Vão maculando, vão denegrindo, vão tentando destruir, trazendo novidades, doutrinas falsas para dentro da igreja, mas a vitória final será sempre da igreja. Nós já tivemos pessoas irresponsáveis no passado dentro da igreja, temos uma carreta nos tempos atuais, pessoas que defendem o pecado mortal, defendem bênçãos irregulares, tudo isso dentro da igreja de Cristo, que no passado isso era um absurdo. Só para lembrar você que há 2 anos atrás fora pedido ao Vaticano que a permissão para dar bênçãos a casais irregulares, e o Vaticano deu uma resposta bem redondinha, não, e não, e não. Passado 2 anos, sim, sim, sim. Então, Jesus disse que o vosso dizer seja sim, sim e não, não. Ou seja, não tem que misturar. É para bater o martelo. Ou é ou não é. Ou é de Cristo ou não é. Não pode dizer, não, aqui é de Jesus, e passar 2 anos e não, aqui agora é do diabo e a gente pode abraçar, não é? Então, isso é feio, é errado. Então, vivemos uma tempestade anunciada nas profecias de Anguera, já há décadas, né? Que Nossa Senhora vem falando dessa grande tempestade que atingiria a grande embarcação, que é a Igreja Católica. Então, essa grande embarcação, que é a Igreja de Cristo, ela está sendo atingida por culpa dos maus pastores que estão dentro dela e que não levam a sério a doutrina da igreja, os ensinamentos de Cristo, a doutrina de sempre, e querem se adequar ao mundo. Não é a missão da igreja. Eu sei que para muitos católicos que vivem desanimados, angustiados, decepcionados, eu sou um deles, né, na última questão da decepção, mas eu não vou deixar de ser católico por causa de malandros que ensinam coisas do demônio dentro da igreja. Não, vamos continuar do lado da verdade, que é Cristo, e do lado daqueles que ensinam a verdade. Quem ensina? Na época de Jesus, já existia isso. O próprio Cristo, repito, foi traído por um dos mais próximos colaboradores,
Pedro negou Jesus, Pedro foi repreendido por Cristo. Então, o que é que nós, católicos, estamos assustados? Por que estamos assustados? Se o próprio Jesus, claro que a gente não imaginava que chegaria ao auge que chegou, né? Essa tragédia, a gente não iria imaginar que fosse chegar a esse ponto. Então, para você que está nos assistindo agora, lembrar que esta igreja que passa por essa dificuldade é a igreja de Cristo, é a igreja católica, que vai continuar sofrendo, caminhando rumo ao Calvário, mas no final ela será vitoriosa. Haverá a ressurreição, né? A igreja estará como que quase morta, num pó, né? Irão trabalhar para tentar destruir a igreja católica. Isso será possível? Na sua totalidade, não. Mas vão fazer um estrago que vai deixar pouca porcentagem de catolicismo. Mas, se restar pelo menos 1%, a Igreja de Cristo permanece viva na Terra. Eu já disse aqui em outras catequeses que se restar somente, não precisa dois não, só um padre, a Igreja Católica permanece na Terra. Agora, se acabar com todos os padres, aí a Igreja Católica acaba. Porque anjo não pode consagrar, anjo não pode atender confissão, Nossa Senhora não pode consagrar, Nossa Senhora não pode atender confissão, entende? Enquanto houver um sacerdote fiel a Cristo e a sua igreja, essa igreja vai permanecer viva no meio de nós. E nós vamos, claro, seguir firmes, né, na defesa da verdade, que Nossa Senhora está nos alertando para o perigo que viria e que estamos vendo, e alertando para o perigo que virá, que vamos ver. Não esqueça disso, tá? Então, a grande tempestade na Igreja Católica vai passar, porque Nosso Senhor, que é o dono da vinha, vai tirar, espero que não demore, os que não prestam dentro da igreja, que ele faça uma limpeza geral. O braço de Deus venha forte sobre a Igreja Católica para fazer este trabalho de limpeza.